noite meditar, não é, na palavra de Deus, a fonte do fogo, a fonte do poder está na palavra de Deus. Aleluia. Não podemos fugir dela, nem sair dela. Se sairmos dela, será fogo estranho. E fogo estranho traz morte, não é? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu levei-vos, né? O capítulo 6 do livro de Levítico. Capítulo 6. 6 do livro de Levítico. Diz assim o verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Repita comigo. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Jamais deverá ser apagado. Amém, queridos? Passe-vous. Pode sentar. Falar de fogo, irmãos, falar de avivamento, é também nos remeter à história, não só bíblica, como também à própria mitologia. Né? Mas vamos procurar nos ater à história bíblica e entendermos que ter uma vida espiritual cheia do Espírito Santo é ter uma dinâmica do Espírito vivo e ativo na submissão à revelação das Escrituras. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo fora desse contexto sagrado. Ninguém pode sair daqui dessas letras, nem mais, nem menos. Exatamente como está escrito para nós. Jesus disse no capítulo 6 e o versículo 63 do Evangelho de João: a carne para nada presta, mas as palavras que eu tenho vos dito são espírito e vida. Então, a palavra de Deus, ela não veio do homem, mas Deus trouxe ela até nós através do homem. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no verso 19 até o 21, o apóstolo Pedro diz que nenhuma profecia da Escritura foi produzida pela mente humana, mas homens santos, inspirados por Deus, produziram a Escritura. Glória a Deus. Não é? Então, não tem como termos uma vida espiritual cheia do Espírito Santo. Não tem como, se nós não nos atermos àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E quando a gente fala de avivamento, o avivamento sempre está atrelado a fogo, a manifestação. E nós podemos ver isso desde o princípio do mundo, quando as liturgias, a forma de culto, era feita a Deus por meio de ofertas, de oferendas, de sacrifícios. Sejam ofertas de cereais, de legumes, de verduras, etc., ou de animais, como
através de Caim e de Abel. Caim, lavrador da terra, Abel, pastor de ovelhas. E ambos vieram diante de Deus oferecer sua oferta, sua gratidão por aquilo que haviam recebido da parte de Deus. E o sinal que Deus havia recebido era a manifestação de Deus através do fogo. O fogo descia e consumia aquela oferta que foi oferecida a Deus. Então o fogo era sinal de aceitação, de recebimento. Deus estava dizendo: eu recebo o que tu estás trazendo até mim. Era uma forma de Deus dizer sim. Porém, irmãos, falar de fogo numa época em que muita coisa tem sido ensinada, pregada, falada, completamente distante daquilo que a Bíblia nos revela. E eu coloquei aqui algumas coisas, não é? Para que a gente possa, eu fiz uma síntese, porque se for falar sobre fogo, sobre avivamento, a gente amanhã subindo termina. Porque é um assunto muito longo, também um pouco complexo, porque envolve muita liturgia, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, que a liturgia muda, não é? Porque no Antigo Testamento ela era a sombra daquilo que iria acontecer no Novo. Como diz o escritor aos Hebreus, que tudo que acontecia no processo das leis, nos processos dos estatutos e normativas que estavam escritas no Antigo Testamento, elas representavam as manifestações vindouras. Carta aos Hebreus, capítulo 10, deixa bem explícito isso. Então, falar de avivamento é falar de nós mesmos. Não apenas de Deus, mas falar de nós mesmos. E aí vem. Avivamento acontece quando eu, você, nós entendemos que dependemos de Deus em tudo na nossa vida, principalmente nas questões espirituais. Não há espiritualidade verdadeira se não houver abandono do pecado e renúncia de si mesmo. O verdadeiro avivamento, a verdadeira espiritualidade, irmãos, abandona o pecado. Renuncia. Não tem como você viver uma vida de pecado, de engano, de mentira, de prostituição. E ainda dizer assim: Deus fala comigo, eu não sei como. Possa ser que seja outro Deus, mas o nosso Deus não. No decorrer do desenrolar do assunto, você vai entender o porquê. O verdadeiro, irmãos, avivamento é acompanhado de arrependimento e confissão. Não tem como eu me arrepender e esconder, encobrir. Quem se arrepende, confessa. A Bíblia deixa claro que aquele que confessa os seus pecados alcança a misericórdia. Mas aquele que esconde, que encobre, não prospera, não cresce, não progride, não desenvolve sua vida. Porque na medida que eu me arrependo e eu confesso, vai gerando em mim quebrantamento, mudança de atitude, e essa mudança de atitude nos leva a Deus. Quando o Senhor Jesus, na carta às igrejas, as 7 igrejas da Ásia, que nós estamos falando aqui todo domingo sobre uma, em uma das cartas, na carta à igreja de Éfeso, a mensagem de Jesus para aquela igreja foi: lembra-te onde caíste, arrepende-te e
volta. O verdadeiro arrependimento faz você voltar atrás. Mas voltar atrás requer foco. Requer verdadeiramente atitude, mudança. E mudar, irmãos, a nossa direção traz desconforto. Por quê? Porque vai nos expor. E quem quer ser exposto? Não tem, ninguém quer ser exposto. Mas, irmão, eu vou passar vergonha. Irmãos, a gente não tem vergonha de pecar, mas tem vergonha de admitir que pecou. É verdade. Fica escondendo. Fica escondendo. E o pior de tudo isso, quer as bênçãos de Deus. Quer se identificar como crente, como cristão. Não tem como, irmãos, viver uma vida espiritual sem arrependimento e confissão. E quando eu me arrependo, eu mudo de direção. Entenda uma coisa, que milagre, escute bem, muitas vezes, abre bem os teus ouvidos, para um milagre acontecer, muitas vezes a gente tem que sentir um mau cheiro. Você sabia disso? Mas quem quer sentir mau cheiro? Ninguém gosta de sentir mau cheiro. Traz desconforto, faz até mal para a saúde. Mas ninguém quer sentir um mau cheiro. E me faz lembrar de Lázaro quando estava morto. E quando Jesus chega na casa de Lázaro e conversa com as irmãs de Lázaro, desenvolve ali um diálogo com elas. E Jesus é levado até o túmulo, a sepultura onde Lázaro estava. E quando ele chega lá, ele diz a Marta: tira a pedra, Marta. Marta disse: Senhor, já faz 4 dias. Cheira mal. E Jesus tornou a repetir: Marta, tira a pedra. Aleluia! E a gente não quer, irmãos. A gente fica preocupado. Olha o que Marta disse: já cheira mal, já está fedendo. É um odor horrível. A gente não precisa disso, Jesus. E às vezes a gente precisa disso sim. A gente precisa se expor para mostrar a Satanás. Aleluia. Não é para mostrar aos homens, mas é para mostrar a Satanás o verdadeiro arrependimento. É a mesma coisa quando você vai descer as águas. Por que você vai descer as águas? Porque você vai publicar diante dos homens, diante dos anjos, diante dos demônios, o que aconteceu no seu interior. Você vai publicar isso, você vai notificar isso. O batismo não salva, mas o batismo é para aqueles que sentem salvação. Aleluia! Então, quando eu realmente quero morar no céu, quero viver uma vida cheia do Espírito Santo, eu não me preocupo com o que as pessoas possam dizer, com o que as pessoas possam pensar. Mas eu preciso me preocupar com aquele que está me chamando para a vida eterna. Glória a Jesus. Aleluia. E quando Jesus disse: tira a pedra, Marta, ela insistia: Senhor, cheira mal. Mas quando Marta, enfim, resolveu tirar a pedra, aconteceu o quê? Milagre. Muitas vezes você fica resistindo, não quer confessar o pecado, não quer admitir o erro, pede ajuda, pede socorro, mas não quer voltar atrás. Por quê? Porque não quer se expor. E às vezes é necessário
necessário que o mau cheiro venha à tona para o milagre acontecer. Se Marta não tivesse tirado a pedra e o povo que estava em volta não sentisse o odor, Lázaro não teria ressuscitado. É verdade. Glória a Jesus. Às vezes a coisa tem que feder para o milagre acontecer. Não parece uma contradição? Mas é um fato. Então não tem como uma pessoa ter uma vida avivada se não tiver uma vida de arrependimento, de confissão. Davi, como pastor de ovelha, matou um urso, matou um leão e matou um gigante. Mas como o rei traiu seu amigo, matou ele e ainda ficou com a mulher dele. E era um homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. E fez isso. Mas observe que quando Davi foi confrontado pelo Espírito Santo, através do profeta Natan, porque às vezes a pessoa peca, fica tão tomado de desejo, de vontade, de prazer, de satisfação, que não enxerga. Deus leva o profeta Natan, traz uma parábola a Davi, fala de um homem rico e de um homem pobre, e quando o profeta Natan diz que o homem rico pegou a única ovelhinha do homem pobre, tomou-a, matou-a e a consumiu. Davi disse: esse homem tem que morrer, Natan. Esse homem é tu. Glória a Deus. Ele, meu Deus, pequei contra ti. Ele caiu por terra, irmãos, e está registrado lá no Salmo 51. Verso 12, verso 13, verso 17. Davi confessa, Davi admite, Davi pede perdão e pede logo: Senhor, não tira de mim o Espírito Santo. Senhor, não retira de mim o Espírito Santo. Não me deixa perder a atuação do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. Então, uma pessoa que o Espírito Santo está atuando nela, ou dele, uma pessoa que o Espírito Santo tem o controle, o domínio, a orientação da vida dele, ou dela, é uma pessoa, irmãos, que vive confessando e admitindo. As pessoas que mais oram, irmãos, não são as mais santas, não. Você se engana. Mas aquele irmão ora 10 horas. Conheci muitos irmãos assim, que já estão na glória. Irmãos que oravam 10 horas, 5 horas de joelho, 3 dias de oração, sem se levantar, para comer, nem beber, nem ir ao banheiro. E às vezes a gente olha para essas pessoas e diz assim: esses irmãos são santos. Sabe por que eles oravam, irmão? Não era porque eles eram santos, não. Eles oravam porque eles se sentiam pecadores. Vida de santidade não é para ostentação, porque eu sou santo, tu é pecador, porque eu falo em língua, tu não fala, porque eu profetizo, tu não profetiza. Sabe por que tu não profetiza, tu não fala língua? Porque tu não ora. Eu oro 10 horas por dia, eu faço 3 dias de jejum e oração. Aleluia. Isso é santidade. A santidade, irmãos, não é para vivermos uma vida de hipocrisia, mas é para vivermos uma vida de submissão. Santidade não é eu estar expondo, dizendo o que eu fiz, o que eu faço, o que eu oro, o que eu jejuo, o que eu faço isso aqui. Santidade, irmãos, é quando eu me submeto a Deus. Glória. E quando nós começamos a analisar o fogo como resposta de Deus para aqueles que têm a aprovação de Deus, a gente também encontra, irmão, Satanás querendo imitar.
E com isso, levar muitos cristãos a viver uma vida dupla. Não se escandalize com o que eu vou falar. Historicamente, irmãos, a tocha, o fogo, é o mais antigo símbolo. E é tão antigo que os gregos, escuta bem isso, os gregos tomam a tocha, o fogo, como símbolo dos jogos. Por quê? Na Grécia Antiga, as disputas da era moderna eram simbolizadas pelo fogo da tocha olímpica. Agora, de onde vem este fogo da tocha olímpica? Presta bem atenção. O fogo sagrado é tido como um elemento purificador. Era usado pelos gregos em frente aos seus principais templos, como o santuário de Olímpia, que recebia as competições esportivas, quando surgiu os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. De que forma o fogo olímpico está relacionado à mitologia grega? A tocha olímpica remonta aos tempos da Grécia Antiga, onde o fogo era considerado divino. Segundo a mitologia grega, o fogo foi retirado dos homens por Zeus. Zeus, que é o chefe do Olimpo, chefe dos deuses, tirou o fogo dos homens. No entanto, foi devolvido por Prometeu, que conseguiu recuperar o elemento ao aproximar uma tocha do sol e acendê-la. Como é que alguém consegue chegar perto do sol, irmão? Não tem nenhum ser vivo no universo que chegue perto do sol. Se chegar, é fulminado. Agora, a Bíblia diz que tem um, glória, que fez o sol. E é retratado na Bíblia como o sol da justiça. Porque o fogo dele consome mesmo. Glória a Jesus. E a cerimônia da chama olímpica, como manda a tradição, para a abertura dos Jogos Olímpicos, é realizada na cidade de Olímpia. A chama olímpica representa a pureza da eterna juventude olímpica. Me diga qual foi o atleta que você viu que não morreu? Sim. Morreu. Morreu. Serve de elo entre o berço das Olimpíadas na Grécia e as cidades-sede dos Jogos contemporâneos. A tocha olímpica é acesa em uma cerimônia nas ruínas de Olímpia, na Grécia. Agora veja bem, os raios do sol, refletidos por um espelho, dão origem à chama. Quando eu estava estudando sobre isso, eu me lembrei de que quando eu estava na quinta série, na época que as escolas eram escolas, né? E eu aprendi nas práticas laboratoriais como acender fogo sem usar fósforo nem combustível. E eu lembro-me que o nome da minha professora era professora Rosa. E ela nos levou para a ala aberta da escola, pegou uma lupa, colocou no sol, na posição correta, mirou em um chumaço de mato seco e pegou fogo. E da mesma forma, a tocha olímpica é acesa através dos raios do sol, através da reflexão ou do reflexo do espelho, e acende aquela chama. Aí vem, o que simboliza a tocha? É a representação de uma lenda grega. Nessa lenda, Prometeus, que é um titã
que defende a humanidade, teria roubado o fogo. Ora, um fogo que não é dele, que ele roubou de alguém. Então você vê por aí, irmãos, como as pessoas estão presas e atreladas pelo fogo estranho do sistema. Quantas pessoas deixam de vir para a igreja porque vai assistir final de campeonato pernambucano, final de campeonato brasileiro? Eu vou acompanhar os jogos da UEFA e de tantas outras derrotas que existem por aí. Não, hoje é final das Olimpíadas. Eu não vou para o culto não, e normalmente é no domingo, né? As pessoas estão lá, olha, com a tocha que foi roubada. Estão adorando ao sistema e ao mundo. Eita Deus grande. Isso aí é história, irmão. Está na história. Não é eu que estou inventando. Isso é fato. Escuta bem. Prometeus teria roubado o fogo que representa a divindade. Um fogo que representa, que foi roubado, que representa a divindade. E a sabedoria dos deuses, de Zeus, e entregado aos seres humanos. Que sabedoria maligna, maldita, que prende o homem dentro de um sistema e o ilude, para que ele não consiga ver os céus, olhar para cima. Fique só aqui, é o que eu tenho falado e falei nas pregações de dias atrás, que no trajeto do caminho da salvação tem os psíquios de Satanás para tirar o nosso foco do céu. Ei, vem cá. Eu até fiz uma pergunta, vou até perguntar hoje aqui para vocês. Vocês acham que é mais fácil hoje ter uma vida santa do que na época de Daniel, de Elias, de José, de Jeremias? Será que é mais fácil hoje ter uma vida mais santa do que a vida deles? Não, mais nada. Cada tempo, irmãos, tem as suas dificuldades, mas não existe tempo pior para se viver uma vida santa e cheia do Espírito Santo do que esse. A Bíblia diz que são tempos difíceis. Sabe, porém, isto, diz o Espírito Santo, está escrito. Meu Senhor da glória. Expressamente diz o Espírito Santo: dias virão que serão chamados dias difíceis, em que os homens serão amantes de si mesmos. É verdade. Onde as pessoas vêm para a igreja. Olha, você veio para aqui para ouvir quem? Deus fala. Se você veio para me ouvir, pode ir embora para cá. Mas se você veio para ouvir Deus falar na minha boca, glorifica a Deus. Glória a Jesus. Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu és fiel. Glória a Deus. Agora, você sabe como se chama o fogo da tocha olímpica? Chama-se Hera. Não é Hera com E-R-A, Hera com H. E essa Hera era a esposa de Zeus. Veja como o sistema engana as pessoas, e as pessoas vão se entregando, irmão, com uma facilidade. Você liga a televisão, só tem entretenimento, que o propósito não é divertir, é de iludir. Porque há uma diferença entre se divertir e se iludir. Diversão traz saúde, traz bem-estar. Ilusão não. Em um momento parece bom, porque é atrativo e chama a atenção. Mas o propósito é aprisionar você dentro de um sistema em que você coloque Deus de lado. Aonde a prioridade é tudo aquilo que o sistema lhe oferece. E as pessoas se enganam com isso. E dentro desse contexto, irmãos, segura aí, viu? Avivamento
avivamento, irmãos, é quando eu estou pleno de Deus, de tal forma que eu glorifico e adoro a Deus, independente da situação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, as vacas dos currais sejam arrebatadas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei ao Deus da minha salvação. Só que quando nós estamos realmente plenos de Deus, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. porque uma pessoa que é crente, eu vou usar uma linguagem mais simplória para vocês entenderem. Aqueles crentes que só pegam na Bíblia quando vem para a igreja, que quando chega na igreja não ora. Ele chega na igreja para ir à igreja. Vamos para a igreja hoje, vou ter lá para fazer, eu vou para a igreja hoje. Ele vê o ambiente do templo apenas como um clube social. Eu vou para me encontrar com as pessoas, mas não é um lugar que ele vem para se encontrar com Deus. Eu vou hoje porque a cantina hoje, quem fez o lanche foi a irmã Jaqueline. A irmã Jaqueline cozinha, viu? Hoje eu vou me esbaldar. Meu Deus. Aí hoje eu vou porque tem lanche. Eu vou comprar a melhor coxinha de água fria. Aleluia, Jesus. Tenha misericórdia. O avivamento, irmãos, ele não começa, escuta, ele não começa em mim, ele começa em Deus. Aleluia. Agora, presta bem atenção, eu preciso querer. Abel levou. Não tem, ainda tem crentes que têm aquela mentalidade retrógrada. Eu vou para o culto. O que é que tu vai fazer no culto? Eu vou buscar. Você não vem buscar nada. Você tem que vir trazer. Aleluia. Buscar, você busca no quarto da sua casa. Glória. É o que a Bíblia diz. Glória. Glória a Jesus, aleluia. Quando você vem para o templo, você vem trazer. Você vem trazer seu culto. Aleluia. Porque quem está se reunindo é a igreja. Lembram o que significa igreja? Eclesia. Que significa aqueles que foram chamados para fora. Fora de quê? Do sistema. A igreja não anda alinhada com o sistema. A igreja anda fora do sistema e aliada com Deus. Glória a Jesus. Tiago diz: adúlteros, adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Mas o que tem de crente, irmão, dizendo: Jesus, eu quero fogo. Jesus, manda fogo. Jesus, o que eu quero hoje, aí vem para o culto, aí ele não vê ninguém pinotar. Aqui não tem gazela, tem ovelha. Quem pinota é gazela. Ovelha não. Quem pinota é bode. Ovelha não. Ai, rapaz, o culto foi frio, por quê? Teve bicho. Ninguém roubou hoje. Não teve aviãozinho. Escuta aí. O avivamento vem de Deus, mas eu tenho que me colocar: Senhor, eu quero o avivamento da minha vida. E isso, quando partir de mim, eu tenho
ser apagado. Mas a gente não lê o restante, o que vem antes. Porque foi que Deus disse que o fogo tinha que ficar aceso no altar 24 horas por dia e nunca se apagar. Por quê? Vamos lá para o versículo 1, capítulo 6, verso 1 do livro de Levítico. Acompanha comigo aí. Qual é o título? O sacrifício pelos pecados voluntários. Olha aí. Ofertas pelos pecados voluntários ou sacrifícios. Acompanha comigo aí. Então o Senhor deu. Olha, quem foi que falou? Quem foi que estava falando? O Senhor Deus. Disse a Moisés estas ordens para o povo. Se alguém pecar cometendo uma falta contra o Senhor, enganando o seu próximo. Eita! Se eu pecar contra o Senhor, enganando o meu próximo, olhe, veja como é que começa. Em relação a algo que lhe foi confiado, ou deixado sob os seus cuidados, como penhor, ou ainda defraudar seu irmão, roubando ou extorquindo-lhe, o que quer que seja. Ou se achar algum bem perdido e mentir, olha, a respeito disso, ou se jurar falso testemunho em relação a qualquer assunto, quando desse modo errar, tornando-se por isso culpado, terá de devolver o que furtou, extorquiu ou de que se apropriou indevidamente e que lhe foi confiado, ou mesmo de algum bem perdido que tenha encontrado, ou ainda sobre qualquer assunto que tenha empenhado a palavra sob juramento falso, fará a total restituição e acrescentará a esse montante um quinto do valor, entregando tudo ao devido proprietário no dia em que apresentar seu sacrifício pela culpa. Depois trará ao Senhor como oferta de reparação um carneiro sem defeito do seu rebanho, será avaliado segundo o valor estabelecido tradicionalmente pelo sacerdote para o sacrifício de reparação. Aí vem, o sacerdote fará por ele o rito de expiação. Aí vem a palavra expiação. O que quer dizer expiação? Alguém poderia me dizer o que significa expiação? Expiação, irmãos, ela vem da palavra hebraica, que é kaper. Presta atenção, kaper. O que quer dizer? Significa etimologicamente cobrir, ocultar o erro, o pecado, a falha. O sacerdote vai pegar a oferta e vai oferecer por aquela pessoa pelo mal, pelo pecado que ele cometeu contra o seu próximo. Mas ele pecou contra o próximo, mas atingiu a Deus. Aí ele vai trazer, aí o sacerdote pega o animal e oferece ele, para que Deus faça o quê? Encubra o que ele fez. Deus apague. Deus cancele. Aí depois que isso é realizado, veja só, o sacerdote fará por ele o rito de expiação diante do Senhor e ele será perdoado. Qualquer que seja a ação que tenha resultado em pecado. Olha para aí. Continuando. Verso 8. Então o Senhor convocou Moisés e o orientou, dizendo: ordena a Arão e a seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote, veja lá, presta atenção, vestirá
sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto a este. Você sabe o que quer dizer? O sacerdote tirava a sua roupa, que ele fazia o ritual de ofertas. Depois ele vestia a roupa de linho branco, puro, sem nada por baixo, ele se cobria. Botava os calções, botava a camisa de linho branco puro. Era branco mesmo, porque representava a santidade. E ele iria remover as cinzas do holocausto que foi ofertado pelo pecado que o indevido cometeu contra o seu irmão, contra o seu próximo. Só que quando ele removia a cinza, ele colocava ao lado do altar e ele tinha que agora trocar aquela roupa. Porque aquela roupa que ele estava vestido, ele estava fazendo aquele ritual porque ele era o representante entre o homem e Deus. Então ele tinha que estar de vestes brancas, ou seja, ele tinha que estar de vestes limpa, vida limpa. Aí depois que ele removia a cinza, aí ele trocava de roupa. Por quê? O que é que ele ia fazer agora? Verso 11. Depois de expirar suas vestes e porá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. Fora, quem estava fora do arraial, irmãos? Quem ficava fora do arraial? O povo. Quem entrava para o santo dos santos era o sacerdote, depois o sumo sacerdote e até o santo dos santos oferecer. E quando ele oferecia o sacrifício a Deus, ele tinha que estar com a vida impecável, senão ele morria fulminado lá dentro. Era tanto que ele entrava com uma corda amarrada pela cintura. Se Deus não recebesse, se ele não tivesse com vida limpa, ele era consumido na hora. Aí alguém ia, pegava a corda e puxava ele, porque não podia entrar. Se entrasse, morria também. Aí tinha que puxar ele. Presta atenção. Quando o sacerdote aqui saía com a oferta que foi queimada, tirou a cinza, ele agora tinha que levar para fora. Só que quando ele fosse levar para fora, ele não podia ir com as vestes. Ele tinha que tirar as vestes e colocar outra. Por quê? Porque agora, irmãos, ele tinha que demonstrar que ele tinha, olha para mim, afinidade com o povo. Ele tinha intimidade com o povo. Deu para entender? Líderes, escutem bem, aprendam isso. Santidade e liderança não é para ostentação. Santidade é para o Senhor. Não é para você dizer eu sou melhor ou sou maior do que tu ou do que A ou do que B. Quando ele saiu do Santo dos Santos, tirou as vestes, trocou as vestes, ele levava para fora do arraial, porque ele precisava ter contato com o povo. Deus estava dizendo, eu recebi o que tu trouxeste a mim, mas tu precisa voltar ao povo, para o povo saber que eu perdoei, que eu recebi e que eles estão perdoados dos seus pecados. Aleluia! Glória! E isso, irmãos, tinha que manter essa relação entre sacerdote e povo. Povo e sacerdote. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, em que muitas pessoas, padre, viu? Querem ser as estrelas nas igrejas. Quem brilha aqui é Jesus. O culto não é antropocêntrico, é cristocêntrico. Jesus é o centro do culto. Eu estou aqui por causa dele, eu vim por ele, para a glória dele, para louvar a ele, adorar
chuva, não está chovendo, é chuva lá fora e chuva aqui dentro. É chuva de bênçãos dos céus. E aí, quando o sacerdote fazia isso, o que era que ele tinha que manter? Verso 12: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha dele cada manhã, e sobre a lenha porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Agora lembre-se que o fogo tinha que arder porque acontecia a expiação. O que significa expiação, querida? Encobrir, esconder. Deus escondia, Deus encobria. Era uma forma de Deus dizer assim: eu perdoei os teus pecados. E você agora precisa se retratar com o seu irmão. Você ofereceu a mim, mas tem que voltar e falar com ele. Muitas pessoas acham que o processo de salvação no Antigo Testamento era mais complicado do que no Novo. No Novo é mais difícil. Jesus diz em Mateus 5, 22, 23: se fores oferecer a tua oferta no altar, e aí tu te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha agora a ofensa, volta, reconcilia-te com teu irmão, e depois tu volta para oferecer. Por isso, irmãos, que tem muita gente que vem para o culto, ele entra vazio e sai vazio, ele entra ruim e sai pior do que entrou. Por quê? Porque, irmãos, se você não morrer no altar de Deus, seu culto não é recebido, não é aceito. Altar é uma palavra no hebraico que significa lugar de morte. Você precisa morrer. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. É muito bonito ver vocês cantando. Parabéns para vocês, cantam lindo, maravilhoso. Não é? Mas se cantar aqui, mas não tiver em diagonal, na vertical, com ele lá, não canta lá não. Não canta não. Pode ser filho de quem for, irmão. Pode andar bonito, cheiroso, limpo, alguém pode achar você lindo, fofinho, maravilhoso. Mas se não andar na linha da palavra de Deus, não chega no céu não. Por isso que as pessoas confundem avivamento, o movimento. Vamos adiante. Presta bem atenção, irmão. Vocês lembram do profeta Elias? Profeta conhecido como profeta do fogo, o profeta do poder.
disse o que Acabe precisava ouvir. Depois Elias sai da presença de Acabe e Deus diz para ele: vai para o ribeiro de Querite, porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Elias vai para o ribeiro, bebe da água do rio e come da carne assada nas brasas de Jeová. Quando o rio seca, Deus diz para Elias: levanta-te e vai à cidade de Tiro, próximo a Sidom, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustenta. Elias sai do ribeiro e vai em direção à casa da viúva, até o momento que desceu o fogo do céu. Desceu? Desceu? Não desceu. Elias estava fazendo o quê? Somente obedecendo. E Elias vai, mora, fica ali alguns dias com a viúva. Depois que Elias fica ali com aquela viúva, Deus multiplica o azeite, Deus multiplica a farinha, Deus faz um milagre na vida daquela mulher. Deus agora ordena a Elias: vai e faz uma proposta a Acabe. Elias chega até onde Acabe está novamente e diz: olha, vamos fazer uma proposta, convoca o povo. Olha, convoca o povo. A nação de Israel tinha se tornado uma nação idólatra, adoradora de Baal, adoradora de demônios. E Elias disse: vamos ao Monte Carmelo e nós edifiquemos ali 2 altares. Vocês têm os seus profetas de Baal e eu vou edificar o meu altar ao Senhor Deus de Israel. E a Bíblia diz que 400 profetas organizaram o altar a Baal, e a proposta foi: não lhe meta fogo. Está lá escrito: não lhe meta fogo. Não pode botar fogo, não. E nós vamos clamar: vocês são 400, vocês vão clamar a Baal. E se Baal responder com fogo, Baal é Deus. E a proposta foi aceita. E subiu Elias ao Monte Carmelo. Irmãos, a nação inteira olhando se era Baal ou se era Yahvé. E começou a oferta de sacrifício. E os profetas de Baal começaram a clamar a Baal, a gritar a Baal. E quando não mais tinha resposta, começaram a se cortar, derramaram o seu próprio sangue para Baal responder. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Baal não respondeu, não foi porque não ouviu, não. Baal não respondeu, foi porque ele não queria, ele não respondeu porque ele não podia. Sabe por quê, irmão? Porque quando o crente de fogo está no lugar, demônio não tem vez. Demônio tem vez, não. Aí Elias começou a zombar: olha, grita mais alto, ele deve estar dormindo. Olha, grita mais alto, ele chegou de viagem, está cansado. Deve estar dando um cochilinho. Grita mais, eles começaram a gritar: Baal, 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 e nada. E quando ele já não tinha mais o que fazer, aí a Bíblia diz: e foi Elias e arrumou, olha, arrumou o altar. Às vezes a pessoa quer fogo, quer ter uma vida avivada, mas com uma vida toda troncha. Olha, eu vou para o culto, escuta aí, vou para o culto de doutrina da igreja. O culto da doutrina que vai dar é um velho buchudo. Quando é aquele velho, aquela menina dos cabelos brancos. Não é? Eu vou lá para ficar ouvindo e a gente não vê nada. Eu não sinto nada, tu não sente nada porque tu é cru, porque tu está seco. Porque quando você vem para o culto de doutrina, com o coração aberto, dizer: Senhor, fala comigo, não importa quem está pregando. Se é o pastor Silvio, se é a pastora Rosa, se é o evangelista Jorge, se é a diaconisa Janine, se é a diaconisa Marilene, se é Nalma, se é Givaldo, se é Cleide, se é Juninho, ou seja lá quem for.
Eu não vou não, porque olha, eu vou para uma igreja que tem ali. Como é o nome da igreja? A igreja não canta Labaci. Porque lá, irmão, tem, olha. Tem o que, irmão? Pulo? Eu pular na minha casa. Por que eu vou pular? Aí, escuta. Elias arruma o altar. Coloca tudo em ordem. Tu quer fogo? Bota a tua vida em ordem. Arruma a tua casa. Olha o que Deus diz para Ezequias. Arruma a tua casa, porque tu vai morrer. E dessa cama tu não desce. Foi a palavra de Deus para Ezequias. 38 do livro do profeta Isaías. Mas Ezequias fez o que, irmãos? Orou. Senhor, eu tenho andado integralmente diante de ti. A palavra de Deus veio para Ezequias porque a família dele não estava obedecendo, seguindo as ordens dele como líder da casa. E ele apresentou a Deus: Deus, eu estou reto diante de ti. Minha mulher não quer te obedecer, não é o problema dela, mas o problema é dela contigo. Porque não tem gente assim, eu não obedeço porque meu marido é assim, porque minha mulher é assado. Problema dele, problema dela. Você tem pacto é com Deus. Você ensina a palavra, você obedece a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Quando Ezequias orou e conversou com Deus, que Deus, ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Antes que Isaías saísse, Deus disse: volte. E diga a ele que eu vou dar umas 15 anos para ele de vida. Glória a Deus. E Elias ali, irmãos, arrumou o altar. Cavou, olha, vamos cavar um rego. Cava um rego aí em volta do altar. Derrama aí uma talha d'água. Derramou. Não se derrama, irmãos, não se derramava água sobre o sacrifício, não. Mas Elias disse: derrame aí. Derramou. Derrama de novo. Derramou de novo. Derrama de novo. Derramou de novo. E a Bíblia diz que derramaram água de tal forma que o rego que estava em volta do altar ficou cheio de água. Ficou encharcado. Tanto o sacrifício como o rego ficou tudo encharcado de água. Sabe por quê, irmão? Olha, ele arrumou. Depois que ele arrumou, ele colocou o sacrifício. E depois do sacrifício, vem o derramar do Espírito. Aleluia. Aleluia. E a água. A humilhação. Espírito Santo agindo. A água ali era o símbolo da ação do Espírito Santo, trazendo humilhação sobre o povo. E a Bíblia diz que Elias levantou e começou a orar e disse: Deus, segundo a tua palavra, eu fiz tudo isso. E se eu sou teu servo, a Bíblia diz que ele terminou de orar, irmão. E o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto e lambeu a água do rei. Tu quer fogo? Arruma a tua vida. Deixa de mentir. Glória a Deus. Deixa de enganar. Fala, Senhor. Deixa de falar mal dos outros. Porque tem gente que fala mal dos outros, irmãos, para limpar a imagem dele, É verdade. para ficar bem na fita. Meu Jesus. Suja o outro para todo mundo achar que ele é o bonzinho, o certinho. Fala a Deus. É para morar no céu. Avivamento, irmãos, é quando eu me proponho a mudar.
E quando eu me proponho a mudar, eu proponho a confessar o meu erro, se arrepender, mudar a direção e me colocar diante de Deus, aí o fogo de Deus, a ação do Espírito Santo vem sobre a minha vida. Aí sim, irmão. Aí quando isso acontece, sabe o que é que acontece? O fogo fica aceso. O Espírito Santo fica agindo na sua vida. Que horas, pastor? 24 horas, de madrugada, de dia, de noite, andando, saindo, correndo, comprando. Para onde você for, o fogo está lá ardendo. É tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Tessalonicenses 5,19, primeira carta, ele diz: não apagueis o Espírito. Ele diz em Efésios 4,30, não entristeça o Espírito Santo com o qual você foi selado. E como é que eu entristeço o Espírito? Mas o Espírito Santo é Deus, Deus se entristece, Deus é uma pessoa. E ele se entristece comigo, se entristece com você. Quando? Quando você não vive uma vida digna do Evangelho. Glória. Não adianta, irmão, ter carteira de membro no bolso. Eu sou de tal denominação. Porque tem uma denominação que você só entra se apresentar a carteira, né? Tem umas aí. Eu sou de tal denominação. Aqui meu cartão. Tinha uma época, para quem é novo, não conhece, tinha uma época que para entrar na igreja tinha que apresentar o cartão de membro. Se não apresentasse, não entrava não. Principalmente culto de ceia. Era assim. Como se isso fosse controlar. Se você não é dominado pelo Espírito Santo, você não é filho de Deus. É o que diz a Bíblia. Se não tem o Espírito Santo, não é filho dele. Quem tem o Espírito Santo não tem pecado, não, irmãos. Quem tem o Espírito Santo agindo na vida dele, não tem dia de chuva nem dia de sol. Tudo ele dá glória. Está quente, glória a Deus. Está chovendo, glória a Deus. Porque tem gente que reclama pela chuva, reclama pelo sol. Reclama por tudo. Quem é guiado pelo Espírito Santo, irmãos, não vive uma vida dúbia. Eita, Jesus. Vida dupla. Dê misericórdia, Senhor. Na presença é uma coisa, na ausência é outra. Se preocupa, tem gente que se incomoda com o crescimento dos outros. Se tu não tem, irmão, se não é a tua área, deixa o outro ser abençoado. Se eu não sei, não tenho conhecimento de internet, tecnologia, não sei mexer. Aí eu vou ficar com raiva de Miguel, de Juninho, de Rose, de qualquer outra pessoa que sabe mexer. Não, nem. Se eu não tenho, irmão, se eu não tenho formação superior, aí eu vou ficar com raiva daquele que tem, que Deus usa ele ou ela com uma melhor qualidade, com mais conhecimento. Não, Senhor, usa ela. Usa ele. Existia o profeta do palácio, que era o profeta Isaías, mas também existia o profeta do mato, chamado Amós. Mas os dois eram profetas do mesmo jeito. Tem os que falam bonito, com uma linguagem erudita, e tem os pobres profetas como eu, profeta do campo. Glória. Mas o efeito da palavra é a mesma. Não importa se é para o mundo, ou para o vinho, ou para o dono. O que importa é a unção do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu não vou nem continuar, porque tem muita... Eu fui falando que o Espírito Santo foi dirigindo, irmãos. Amém, Jesus. Aleluia. Alguém aqui, quem aqui não é batizado com o Espírito Santo ainda? Glória a Deus. Vem pra frente para Jesus batizar. Você deseja ser batizado com o Espírito Santo? Deseja? Vem aqui para frente para a gente orar por você. Glória a Deus. Peça a Jesus que batiza. Jesus